tinha tomado a mulher consigo. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Versículo 6. E disse: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não com figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Amém? Amém. Deus formou um povo para ele. Deus começou cuidando primeiro de Abraão, de Adão. Depois ele falou diretamente com Caim. Depois falou com Noé. E depois Deus chamou Abraão, no caso. Chamou Abraão e resolveu fazer de Abraão um povo diferente, um povo que com esse povo ele poderia buscar todos os outros povos que estavam fora dos preceitos dele. E todos conhecem a história de Abraão, né? E Deus mostrou a Abraão a terra que ele iria receber depois do chamado, e mostrou também o céu, as estrelas, que seriam as sementes, a quantidade de sementes que Abraão ia ter. E no capítulo 15 de Gênesis, Deus fala para Abraão que a semente dele iria ficar em terra de 400 anos, e que também seriam escravizados, seriam maltratados e escravizados. E que ele, no versículo 16, iria retirar aquele povo de lá. Então, isso é uma promessa de Deus. No final do livro de Gênesis, Deus levantou José do Egito. E José do Egito José foi para o Egito para fortalecer mais ainda o Egito, para preparar o terreno, né, para levar o seu povo para o Egito, para a terra estranha que ele falou. E lá ele guardou esse povo. Eu digo que Deus guardou esse povo lá no Egito. Depois de toda a preparação que José fez, o povo, os 70, só tinha 70 pessoas lá. Esses 70 que foram para lá, eles ficaram nas melhores terras. Então Deus preparou tudo e deixou esse povo lá. Aí fala que ficou 400 anos, alguém fala escravizado, mas não, o povo de Deus ficou 400 anos no Egito. Eles ficaram trabalhando, muita parte, uma boa quantidade desses anos trabalhando e crescendo, se multiplicando. Se você quiser saber por que Deus fez isso, aí a gente vai ter que estudar depois. E se alguém souber, eu até que gostaria também. Eu tenho uma coisa de ver, né? Mas não sei. Então, o que acontece? Quando chegou uma certa época que o povo estava lá, entrou o faraó e percebeu que o povo de Deus estava grande demais, tinha muita gente. Aí ele ficou preocupado. Então o povo de Deus ficou preocupado, o faraó ficou preocupado, e aí resolveu segurar essa multiplicação desse povo, mandando as parteiras matar todos os varões que nascessem a partir daquela data. Só que as parteiras já conheciam o nosso Deus, já sabiam quem era o nosso Deus, e ficaram primeiro, e não mataram nenhum dos filhos. E nesse período, o povo, em vez de diminuir, multiplicou mais e mais ainda. Então o faraó, ou o rei do Egito, ele mandou
E nesse período das parteiras, aí nasceu Arão. Arão nasceu nesse período. E aí o rei, percebendo isso, mandou que todos os egípcios, né, fez um decreto que todos os egípcios matassem todos os recém-nascidos varões do povo hebreu. Acontece que foi nesse período que nasceu Moisés. O interessante é que quando Moisés foi colocado no rio, diz a palavra que a irmã dele o acompanhou para saber o que ia acontecer com ele. Todos conhecem essa história. E essa irmã, quando a filha do faraó pegou Moisés, ela sugeriu uma ama de leite para aquela criança para que criasse aquele menino para a filha do faraó, e assim aconteceu. Acontece que quando Deus chamou Moisés para retirar esse povo dele, que já estava sofrendo, que já estava sendo maltratado, como ele disse anteriormente, para Abraão, chamou Moisés, levantou Moisés para retirar esse povo. E também Deus já estava preparando também Arão para ajudar Moisés, porque Deus sabia que Moisés ia querer recuar. Então, quando Moisés falou que não tinha línguas, não tinha boca para falar para esse povo, não tinha argumento para falar com o povo hebreu, nem com o faraó, então a palavra diz que Deus ficou irado com Moisés e falou que Arão já estava vindo ao seu encontro. Então não foi Moisés que foi ao encontro de Arão, foi Arão que já estava vindo ao seu encontro. Então Arão, todos sabem que Arão ajudou Moisés todo esse processo, que não foi fácil. Arão que segurou a vara, que soltou a vara diante do Egito, do rei. Então Arão teve um papel muito importante nessa trajetória de Moisés. Só que quando Deus retirou esse povo dele lá do Egito, o que é que Deus fez com o faraó, com o povo que estava perseguido? Deus eliminou todos eles. Esse é uma cuidado que Deus tem pelo seu povo ungido, seu povo separado. E acontece que teve um determinado momento da história que Arão assumiu o lugar de Moisés por 40 dias. Quando Moisés subiu ao monte, Arão assumiu o lugar de Moisés, e nota-se que Arão não teve pulso para segurar aquele povo. Acabou cedendo aquele povo, fazendo um bezerro de ouro para aquele povo adorar aquele bezerro de ouro. Eu estou fazendo todo esse processo para os irmãos entenderem esse versículo que eu li agora de Números capítulo 12. Quando o povo de Dan atravessou o mar, chegou do outro lado, aí a gente foi descobrir o nome da irmã de Moisés, que era Miriam, e Miriam se tornou uma profetisa, uma importante pessoa dentro desse processo. Só que aqui, nesse versículo, começa a história mais dramática, eu diria, para eles, e o cuidado de Deus está bem claro aqui, quando Arão e Miriam achou um motivo, eu lhe diria torpe, um motivo simples, porque Moisés pegou uma mulher. Alguém diz que é a segunda mulher de Moisés, mas eu tentei descobrir a segunda mulher de Moisés, mas não há consenso. Outros dizem que essa mulher é a própria mulher Zípora, a mulher de Moisés, que ele pegou em outra terra, que não era do grupo dos judeus. Então Deus, que cuida de nós, que cuida de todos nós, Deus está nos ouvindo. Deus está ouvindo tudo que a gente fala, sabendo tudo que a gente faz. Então foi aí que Deus desceu e falou com Miriam e com Arão. Moisés nem sabia o que estava acontecendo. E Deus puniu Miriam. Mas
por época. E quando Arão viu aquela situação que Miriam estava passando, olha o que ele fez. Ele foi a Moisés, ele contou o que ele tinha feito, o pecado que eles fizeram. E ali pediram perdão a Moisés, pediram que Moisés os ajudasse. E Moisés, com sua benevolência, com sua capacidade de administração, de comandar, pediu a Deus que livrasse os dois daquela situação, daquela ira dele. E Deus fala que Miriam estava merecendo aquilo ali, porque até se naquela época, hoje não tem isso, quando o pai cuspia o rosto de um filho, de uma filha, ele passava 7 dias envergonhado por aquilo. Hoje em dia, infelizmente, a coisa não funciona desse jeito. E então Deus colocou a lepra em Miriam para ficar 7 dias envergonhada por causa disso. Então, eu quero falar para os irmãos que a gente tem que estar atento aos ungidos de Deus. Todos nós somos separados por Deus, mas temos lideranças, temos pessoas que nos orientam, que nos comandam. E a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus está observando tudo que nós fazemos aqui na terra, com os ungidos dele, com quem está à frente do seu trabalho, da sua congregação, do seu cuidado que tem com as coisas dele. E tenho eu medo de um dia ser como Arão e como Miriam. Que Deus, eu peço a Ele que me livre de todo esse mal, de toda essa situação, porque eu tenho que ajudar, eu tenho que contribuir, eu tenho que fortalecer os trabalhos de Deus aqui na terra. Porque se nós, que não somos líderes, que não somos simples servos, Deus deu o dom para cada um de nós tem um dom. Tem uns que têm o dom para louvar, para cantar, para louvar, para falar, para pregar, e tem os dons para serem líderes. E a gente tem que ter cuidado com os nossos líderes, não só da igreja, mas do país, do nosso país, de nossa cidade, porque Deus, Ele está de olho, não tem maltrata, não tem pisa, não tem machuca os seus líderes, os seus líderes. A gente nota que precisamos, se temos pouco, que nós precisamos buscar mais o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não foi feito só para que a gente receba milagres, para que a gente consiga aquilo que está faltando a gente conseguir. O Espírito Santo de Deus é para a gente levantar e agradecer a Deus, e Ele está ali para nos ajudar. Na hora de orar, Ele está ali para nos ajudar. Se formos sair para o trabalho, que peça a Deus o Espírito Santo, que nos encha do Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui. O Espírito deixou o Espírito Santo de Deus aqui para isso, para nos ajudar a discernir o que é certo e o que é errado. E se nós estivermos errados, não tenhamos vergonha nem medo de aceitar que estamos errados, de confessar os nossos erros e pedir perdão a Deus e a quem quer que seja que nós tenhamos maltratado ou prejudicado. E assim eu agradeço, eu convido o grupo de novo.